E aí, galerinha do oitavo ano? Hoje vamos começar um conteúdo maravilhoso. Hoje nós estamos começando a unidade 7 do nosso livro didático. Já estamos na unidade 7. E na unidade 7 a gente começa a falar sobre um continente muito diversificado, África. Para os alunos do oitavo ano, a África foi pensada, estudada lá no ensino fundamental 1, mas de uma forma muito superficial. Aqui, nós vamos estudar o continente africano, levando em consideração todos os aspectos físicos, econômicos e sociais desse continente, que nós geralmente achamos que já sabemos de tudo a respeito, porque quando falamos da África, nós nos reportamos sempre a desigualdade social, pobreza, fome, né? Uma grande miséria e uma falta de água bastante elevada, ou seja, índices pluviométricos muito baixos. A partir da nossa interação de hoje, assíncrona, nós vamos entender um pouco melhor sobre esse continente. E vamos entender como se deu todo o processo, primeiro físico, de desenvolvimento do continente, porque os aspectos físicos nos levam a perceber o desenvolvimento econômico. É impossível estudarmos qualquer região do mundo sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais, sem antes entendermos os aspectos de ordem natural. Então, nós vamos iniciar o nosso conteúdo, né, da etapa 2, trazendo a realidade da África com a diversidade regional em relação aos aspectos naturais do continente africano. É interessante que a gente comece a entender as formações que existem dentro daquele continente em relação à questão de vegetação, disponibilidade de recursos hídricos que os países africanos têm. Por quê? Porque a partir daí que nós iremos entender a ordem do processo de desenvolvimento social e econômico. Obviamente, o contexto histórico também será estudado para ser melhor entendido. Mas temos que iniciar esse processo falando da diversidade regional. A África, galera, ele é um extenso continente. Assim como o continente americano, ele é bastante extenso, diferente de quando nós formos estudar o ano que vem, por exemplo, o continente europeu. Não é um continente tão extenso assim, mas a África, a América, são continentes muito extensos que a gente estuda no oitavo ano. Então, ele abrange, por ser extenso, ele consegue abranger diferentes latitudes, as mais variadas latitudes, né? Então, ele é atravessado desde a linha do Equador, ele passa pela linha do Equador e também passa por o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Então, isso vai trazer uma diversidade, né, climática muito grande a essa região, porque quanto maior ou menor a latitude, isso vai variar as formas de clima daquela região. Bom, a maior porção continental que está lá naquela região é a zona tropical. É muito mais abrangente a zona tropical, que é onde predomina a vegetação das savanas, que vocês tanto escutam falar quando a gente fala da África, quando a gente assiste desenho animado, filme, né, vê documentário, eles abordam muito as savanas. Por quê? Porque é um predomínio ali a zona tropical, que é onde está essa vegetação, a vegetação de savanas, né? E tem as zonas de florestas tropicais também. Nós também encontramos, que também marca essa região, as áreas desérticas, como a região do Saara, do Kalahari, isso no norte e no sudoeste do continente. São bem interessantes, que a gente também vai mostrar o processo de como esses desertos influenciam no desenvolvimento dessa região, né? Temos aí um limite do sul do deserto, do Saara, que está uma região que poucos sabem, que poucos escutam falar quando não estão na África, que é o que nós chamamos de Sahel. O que é o Sahel, Valesca? O Sahel é uma região de transição, galerinha. Ele fica entre o deserto do Saara e a região que nós chamamos, o país que nós chamamos de Sudão, que terminou se dividindo entre Sudão do Norte e Sudão do Sul, que é um conteúdo que a gente estuda mais especificamente lá no ensino médio, que a gente vai estudar os conflitos da África, certo?
Essa área, ela tem uma extensão de média 5.400 quilômetros de extensão, mas ela é totalmente diferente do deserto do Saara. Por quê? Porque ela tem uma região de floresta que impede que os ventos secos do Saara cheguem às demais regiões do continente. E ela tem índices pluviométricos mais favoráveis do que o Saara. Então, esses índices pluviométricos vão favorecer, obviamente, as regiões com uma quantidade de água maior. Vocês sabem que as regiões de deserto, os índices pluviométricos são baixíssimos. Na verdade, há regiões de desertos que os índices pluviométricos anuais não conseguem ultrapassar os 20 milímetros anuais, né? O Saara tem essa característica. Então, o Sahel, ele nada mais é do que uma região de transição, né? E essa região de transição favorece bastante, uma região muito importante dentro da África, porque ela impede que os ventos secos do Saara não influenciem as demais regiões para que tornem a região da África ainda mais seca. Fiquem atentos, galerinha, a essa informação. Obviamente, se a gente tem uma diversidade de latitudes, nós vamos ter também uma diversidade de paisagens dentro do continente, porque a gente vai ter uma diversidade de vegetação, a gente vai ter uma diversidade de climas, então a diversidade de paisagem também vai ser, obviamente, encontrada. E ela é resultante disso que eu estou falando: umidade, precipitação, calor, pressão, ventos, relevos variados. E os níveis de precipitação no continente, eles são muito variados. Imagina aí, nós temos um deserto que tem a média anual de chuvas que não ultrapassa 20 milímetros. Mas nós também temos, olha, o contraponto a isso. Nós temos a foz do rio Níger, que situa-se lá na zona equatorial, que chove cerca de 5.000 milímetros por ano. Olha a diferença do mesmo continente, as diferenças em relação à diversidade regional dele, quando se trata de aspectos naturais, galera. Estão vendo aí como a diferença é considerável? E é interessante que na África, a gente divide a África em África setentrional e África subsaariana. Aí a gente já diz, eu já sei, Valesca, já escutei muito falar sobre a África subsaariana. Por quê? Porque a África subsaariana é aquela África pobre, onde fica a maioria dos países, onde, com exceção da África do Sul, é a maioria daqueles países que passam por situações de miséria absoluta. Galera, mas vamos entender um pouco melhor sobre o processo do aspecto físico, que aí é diferenciado. A África, ela pode ser dividida nessas duas grandes regiões que eu citei para vocês, setentrional, que onde está essa região, Valesca? Está ao norte do deserto do Saara, onde sofre mais com essa questão de índices pluviométricos. Beleza? Gravem aí essa informação que ela é importante. Formada por países como Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Egito, Sudão e Saara Ocidental, que é um território que também é ocupado pelo Marrocos, tá? E temos a África subsaariana, que é composta pelos territórios dos demais países do sul do deserto do Saara. Aí é interessante que há uma expressiva diferença entre os aspectos naturais entre essas duas, dessa divisão regional. Na África subsaariana, encontra-se algumas das principais bacias hidrográficas. Se eu digo que se há grandes bacias hidrográficas, ela é favorável ao quê, galerinha? A um processo agrário. A gente está estudando a parte física, mas a gente já está adentrando nos aspectos, né, de produção. Se a gente está entrando nos aspectos de produção agrária, a gente já está entrando nos aspectos econômicos, não é isso? Então, lá estão as bacias hidrográficas do continente, as florestas tropicais. De maneira geral, é a região que há a maior ocorrência de chuvas, e são os países pobres. Mas nos momentos assíncronos, a gente vai explicar melhor o porquê essa pobreza tão severa nessa região. Não tem a ver, nesse caso, com aspectos físicos, tá certo? Mas com aspectos de estrutura política de colonialismo. Presta atenção a isso. O clima predominante, já na área setentrional, é o clima seco. Por quê? Porque os índices pluviométricos, né, não ajudam. Por exemplo, são mais comuns altitudes mais baixas em relação à África subsaariana, então chove menos.
A África Setentrional, a população é predominantemente de língua e cultura árabe. Guardem essa informação, porque é uma região que teve muitos conflitos ao longo da história e que ainda há conflitos muito severos, como na região do Sudão, certo? Isso cai muito no Enem. Ah, falta muito tempo, Alesca. Falta não, galera. O tempo passa assim. E, em sua maioria, a prática religiosa na África Setentrional é a religião islâmica, né? Que predomina naquela região. Enquanto na região subsaariana vem regiões de matrizes africanas, de serem originalmente da própria África. Então, ao longo dos momentos que a gente vai discutir, dos momentos síncronos, a gente vai colocar para vocês toda essa diversidade que vocês não entendiam até então, achando que a África era apenas um continente de grande diversidade entre o social, de grande miséria, de países que precisam serem assistidos por grandes instituições internacionais de ajuda financeira, como a FAO, que traz projetos, no caso da ONU, que traz projetos de ajuda agrícola, como as ONGs. Não, nós temos uma diversidade que a gente viu agora de aspectos naturais que vai influenciar também em aspectos econômicos e também vai ter um momento do processo histórico de colonização que também será discutido e vocês vão entender melhor o processo de desenvolvimento. Tá bom, galera? Durante os momentos assíncronos, a gente vai dividir isso de forma muito melhor. A gente vai trazer mais discussões, vocês vão trazer as dúvidas de vocês e será um momento fantástico, porque é exatamente diante desses contextos que vocês começam a entender melhor e trazer a ideia da busca pelo conhecimento dos continentes que ainda não são conhecidos por nós. Esse é um continente muito importante para as avaliações do ensino médio, é um continente muito importante para a nossa avaliação maior, que é a avaliação do Enem, e vocês vão se dar muito bem a partir desses momentos de agora, onde a gente está iniciando o continente africano. Um beijo para vocês, uma ótima semana e nos vemos nos momentos síncronos.